Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje pedi para o nosso setor de análise separar uma small cap que tem grande potencial de crescimento ainda para 2021. Quero só relembrar a todos que o pessoal postergou a nossa promoção do Dia do Trabalho, que dá 21% de desconto na compra dos nossos produtos. Só utilizar o cupom TRABALHO21, todas as informações vão estar aqui na descrição. E no final do vídeo eu volto para falar a respeito dos nossos produtos. Então hoje, pessoal, foi separado aqui a Simpar para a gente conversar um pouquinho a respeito. É uma empresa bem interessante. Lembrando que ela surgiu com a reestruturação aí dos negócios da JSL, né, Movida, enfim. É uma empresa que teve um crescimento muito forte nos últimos anos, não só a Simpar, mas as outras empresas do segmento de locações de veículo, como a Localiza, que é a mais antiga, como a Unidas também, que além do crescimento orgânico trouxe uma série de aquisições aí nos últimos anos. Lembrando que o grupo, em termos de diversificação, é o mais interessante, tá? Quando a gente compara a Unidas e também a Localiza, tá? E basicamente, né, para quem se lembra lá do presidente do Juscelino Kubitschek, tinha um plano de metas de crescer 50 anos em 5, foi mais ou menos isso que a Simpar, né, fez nos últimos anos. Lembrando que essa reestruturação societária, né, que deu origem à empresa aconteceu em agosto do ano passado. Então a gente vê aqui essa questão de inclusão de novos negócios desde a criação da empresa JSL Júlio Simões lá em 1956. O ano passado foi um ano bastante importante para a Simpar, até em função dessa questão da reestruturação. E esse ano, né, nós já tivemos a IPO da Vamos e tivemos também, no ano passado, aqui o IPO da JSL. Né? Então, a empresa conseguiu se capitalizar justamente até para aproveitar esse bom momento aí do setor de locações. Esse aqui é as empresas que fazem parte, né, pessoal? Nós temos aqui a Movida, que foi comprada pela JSL há alguns anos, né? Foi uma barganha o preço que eles pagaram na Movida. Em 2020, ela foi responsável aí por 44% do lucro consolidado do grupo. A Vamos, né, que trabalha com locação de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos, que é a mais nova aí na Bolsa, 34,3% do lucro. A JSL, que é líder em serviços de logística rodoviária no Brasil, que é a primeira empresa do grupo, 16% do lucro total. A CS Brasil, que é líder em mobilidade rodoviária e logística, com foco em licitações, 13%, a Original de concessionárias, 1,7%, e a BBC, né, que são serviços financeiros auxiliares, 1,3%. Então a gente percebe essa diversificação aí bastante interessante. Então aqui nós temos o desenho da empresa, né? Nós temos a JSL, que tem ações em bolsa, a JSLG3, que eles têm 73% das ações. A Vamos, que eles têm 79,1%. Aqui nós temos as de capital fechado, né? A BBC Original e a CS Brasil. E tem chance, inclusive, no futuro de terem ações na Bolsa ou essas empresas irem para baixo de outra companhia que já tem ações aí na Bolsa, isso pode acontecer também. E temos aqui a Movida, onde a Simpar tem 55,1% na posição. Então é uma holding, né? E só para vocês terem uma ideia, quando a gente pega a JSL com o percentual de 73% que a Simpar tem, a Vamos 79,1% e a Movida 55,1%, dá em torno aí de 12 bilhões de reais de valor de mercado. E o valor de mercado da Simpar está em torno de 9 bilhões. Então existe esse desconto, né? Seria mais barato comprar a Simpar do que comprar as partes separadas. Mais ou menos o que a gente tem aí, claro, agora Itaúsa tem outros ativos na carteira, está aumentando a carteira, mas basicamente o mesmo desconto de holding é o que a gente tem no caso da Bradespar, em relação à Vale. Claro que a Simpar tem um endividamento elevado, as outras empresas têm endividamento também, mas olhando somente essa parte do ativo, existe hoje esse desconto aí, que seria mais interessante comprar essas empresas através da Simpar, né? Claro, pode ser que no futuro também eles aproveitem algum momento do mercado, aí, inclusive, para vender uma participação a mais aqui nessas companhias, tá? Então essa seria uma vantagem bem interessante hoje de comprar a Simpar e não comprar as empresas separadas, tá?
Outra questão interessante, né, pessoal, é em relação à questão da sustentabilidade de resultados, né? Cada vez mais essas empresas aqui buscam contratos de longo prazo. A gente pega a Movida aqui, a gente vai pega, por exemplo, a parte de terceirização e gestão de frotas, o prazo médio de contratos chega a ser aí de 30 meses, né? Lembrando que hoje a gente tem um caminho bem grande aí em termos de penetração na parte de gestão de frotas, né? A última vez que eu vi aqui a Movida tinha em torno aí de 7% do mercado, a Localiza em torno de 13% e a Unidas em torno de 18%. Então existe uma possibilidade de continuidade, de consolidação via aquisições também, né? Além do crescimento orgânico. E aí quando a gente compara o total de frotas das empresas aqui no Brasil em relação ao que é terceirizado, é muito baixo. Aqui no Brasil vai estar em torno aí de 8%. Tem países que chega a ser 10, 15, 20. Na Holanda é mais de 50%. E dependendo da companhia, a redução de custos quando faz essa terceirização de frotas é absurda, né? A mesma coisa acontece com os contratos que a Vamos tem, né? Contratos médios aqui na casa de 5 anos com uma taxa de renovação de 87%. Né? Já no caso da JSL, a média de 25 anos de relacionamento com os 10 maiores clientes. Então tem essa questão de sustentabilidade no longo prazo. E na CS Brasil, prazo médio dos contratos de 12 a 60 meses, com taxa de renovação histórica de 87%. Então isso mostra, né, como pode ser um negócio sustentável também no longo prazo. Eu falo isso porque a gente teve um boom nos últimos anos, principalmente ligado à questão de locação de veículos e venda, né, por parte das empresas de locação, principalmente aí de seminovos. Né? Hoje representa um bom bocado aí da receita das companhias. Tá? E até falando nisso, a Movida estava um pouco atrás das outras empresas, né, e ela conseguiu, nos últimos trimestres, aí, melhorar também nessa parte de venda de seminovos. Hoje eles devem estar em torno aí de 3% do mercado, a Localiza em torno de 6,5%, 7%, e a Unidas próximo a 3%. Tá? Então mostra, né, a representatividade já dessas empresas nessa parte de venda de seminovos. Né? Claro que teria algum risco de daqui a um pouco eles perderem algum subsídio que eles têm de comprar das montadoras, até poderia ter, mas a gente acha que é muito difícil isso acontecer agora, até porque isso teria um impacto muito grande na indústria de uma forma geral, já que essas empresas aqui são os principais clientes hoje das montadoras. Né? E além disso, na parte de aluguel de veículos, né, também existe uma mudança do consumidor pessoa física, né? Cada vez mais as pessoas alugam carros. Tem gente que diz assim, Thiago, mas eu fiz o cálculo aqui e para mim não vale a pena alugar um carro, vale a pena comprar um. Mas só pelo fato das pessoas estarem calculando, né? Se a gente tivesse essa conversa há 5 anos ou há 10 anos, ninguém ia pensar em fazer um serviço de assinatura ou fazer um serviço de locação de veículo ao invés de comprar um carro. Cada vez mais a gente vê isso e mostra, né, o potencial de crescimento que tem esse segmento. Claro que esse segmento também conseguiu se beneficiar bastante com a queda da taxa de juros, né? Já que os ativos que essas empresas aqui precisam comprar são ativos caros, né? Vamos comprar um caminhão não é uma coisa barata, né? A Movida comprar um carro não é uma coisa barata. Então seria negativo se a gente tivesse uma alta muito forte da taxa de juros, o que não parece ser o que vai acontecer nesse momento. E claro, principalmente em relação a essa questão de locação de veículos, a gente vai ver sim a concorrência aumentando. Claro que como essas empresas aqui, como a Movida, a Localiza e a Unidas trabalham de maneira específica nesse segmento, dificilmente no curto prazo a gente vai ter os concorrentes incomodando, até porque em termos de preço essas empresas aqui são praticamente imbatíveis, mas a gente já está vendo outras empresas entrando nesse segmento, como montadoras ou, por exemplo, a Porto Seguro, que também entrou aí no serviço de assinaturas. Né? Então é bacana a gente ficar de olho em relação a essa questão da concorrência ao longo do tempo. E claro, né, não tem como falar também da Movida, que é a principal geradora de lucro aí para a Simpar, sem falar em relação a essa questão da possibilidade aí de fusão da Localiza com a Unidas. Né? Inclusive, eles já se manifestaram contrário a junção das duas companhias, até porque na parte de locação de veículos,
A Localiza tem quase em torno aí de 50% do mercado e a Unidas tem em torno aí de 15% do mercado. Então as duas têm algo em torno de 65% a 70% do mercado e ficaria bastante concentrado. Inclusive o pessoal da análise aqui entende que mesmo que seja aprovado, né, essa compra, vai ter algum tipo de vai ter algum tipo de antídoto, vamos dizer assim, por parte do CAD, né, para as duas empresas se unirem. E mesmo assim, no curto prazo, dificilmente a gente teria uma guerra de preços, o que poderia ser negativo para a Movida e seria muito negativo para a Simpar, né? Já que o mercado ele tem uma penetração baixa e tem uma possibilidade boa de crescimento, a gente não imagina que as empresas iriam brigar hoje em termos de preço. Tá? Então, o segmento ele vive uma tempestade perfeita ao contrário, né? Vive em período aí de lua de mel, bastante positivo. As empresas têm problema de alavancagem, como é o caso da Simpar, da Unidas, mas isso eles vão conseguir ajustar, né? Desde que, claro, o juro não tenha uma alta muito forte, e é normal a gente ver nos próximos trimestres eles conseguir fazer esse alongamento aí de dívida pensando no longo prazo. Então a gente entende sim que Simpar seja uma small cap com um potencial muito grande de crescimento. E aqui a gente percebe, né, que mesmo em meio à crise, as empresas conseguiram performar bem. Né? Se a gente pegar em termos de receita líquida, nós tivemos um crescimento de 2019 para 2020 de 1,2%, chegou a 9,8 bilhão aqui, a parte de serviços caiu 1,9%, e a receita líquida de venda de ativos subiu quase 10%, né? Principalmente na parte de venda de seminovos, que foi positivo, como eu comentei. Nós tivemos um aumento do EBITDA ajustado de quase 10%, as empresas conseguiram conter gastos, os custos, né? E o resultado líquido acabou subindo bem, mesmo com o resultado financeiro piorando. O lucro líquido subiu 66%, aqui chegando a 522 milhões de reais. Tá? Por isso que a gente acha tão interessante a Simpar, e aí embaixo a gente compra aqueles ativos ainda com um desconto aí bem interessante também. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembrando que vocês podem aproveitar o nosso cupom para comprar os nossos produtos. Nós também temos recomendações de small caps, seja as recomendações do Invista em Ações, pensando no longo prazo, ou fundos de small caps, né? Ou mesmo para quem quiser especular em small caps. Aí, inclusive, a gente tem uma operação de swing trade atualmente na Simpar, tá? Que é o nosso produto Full Trader, que tem todas as recomendações de curto prazo, mais as recomendações de longo prazo aqui do Invista em Ações, e o Capitalismo Completo, que são todos os nossos produtos. Eu sempre recomendo dar uma olhada ali no nosso site, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos produtos, vocês podem dar uma ligada para a gente, 4003-9127, mandar um e-mail para o contato@capitalismo.com.br, e quem preferir pode chamar aqui na descrição, tem o nosso link do WhatsApp, pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Tá certo, pessoal? Grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais!